Muito bem, boa noite a todos. Já posso falar? Eu estava agora aqui a pensar o seguinte: eu hoje vinha da Praça da República para casa, a subir a rua, e vinha a pensar na palestra de hoje. A pensar assim, a relembrar a sequência do que eu ia falar, e não sei porquê, talvez pelo tema, eu de repente ouço uma voz de uma senhora que vem em sentido contrário e que diz assim, exclama bem alto, aliás, na rua: "Ah, que serenidade! Acho que vou imitá-la." E eu olhei para a senhora, ou seja, ela deve-me ter visto a pensar na palestra, e eu agora estava aqui a pensar, quem me dera sentir essa serenidade daquele momento, porque não sei porquê, profissionalmente, quando falo em público, estou sempre muito serena, mas quando é para falar de Jesus e de temas espíritas, fico sempre um pouco ou melhor, o meu sentido de responsabilidade parece que é sempre maior. E provavelmente os meus colegas devem sentir o mesmo sempre que falam nestes temas. Ora, Jesus, o educador da humanidade. Eu, quando era miúda, para aí com 8, 9 anos, a minha família era católica, mas não eram frequentadores de ir à igreja, nunca andei na catequese e na altura nunca tínhamos ouvido falar de espiritismo. Mas eu, com 8, 9 anos, como disse, às vezes tinha conversas com Deus. Ou seja, na cama à noite lembrava de me pôr a falar com Deus. E achava que esse Deus era mesmo o meu paizinho, que estava lá de barbas branquinhas no céu e que me ouvia e escutava, etc. Quando li o Livro dos Espíritos aos 14 anos e comecei a ver tudo aquilo, quem era o Criador, o que era a inteligência suprema de todas as coisas, senti um choque. Ou seja, Deus não era aquela figura que eu costumava recordar e com quem falava, não é? Aquela ideia que eu tinha. E fiquei um pouco chocada. Pensei, e afinal Deus está tão distante, não é? Está lá tão longe, afinal é algo que eu não sei bem o que é. E de repente, aos poucos, ao conhecer melhor Jesus, foi essa figura, na minha insignificância e ignorância, que eu consegui me agarrar para, nessas conversas noturnas, ter alguém, não é? Com que me identificar. E vocês estão todos muito sérios, mas não sei se também não sentiram o mesmo. E então Jesus realmente, e a minha visão é sempre muito mais pedagógica do espiritismo, foi um educador, um verdadeiro educador da humanidade. E é isso que pretendia falar assim, sucintamente hoje. Se calhar refletirmos todos sobre isso, porque a ideia de que viria um Messias e queria trazer algo de novo, queria transformar o mundo, realmente não foi bem aquela esperada. Foi muito maior. Vejam só como marcou uma figura que nasceu numa simples manjedoura, humilde, num lugar insólito que ninguém conhecia há 2000 anos atrás, 2000 e tal anos atrás. Como é que fez mudar o mundo? Os calendários são marcados por ele. Nós comemoramos o seu nascimento em todo o lugar do mundo. Mesmo aqueles que não acreditam, professam outras religiões, toda a gente sabe quem é Jesus. Ora, vejam como é que é possível uma mensagem e conhecimento cair de tal forma profícuo em determinada época para chegar ainda até hoje e ter transformado aos poucos o nosso mundo. Jesus nunca disse que era Deus. Jesus disse: "Vós chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou." Por que é que ele disse que ele era mestre? Ele era mestre porque estava cá para educar. Vejamos, mestre, a palavra mestre, há muitos anos atrás, não é? Era quase como professor. Nós ainda muitos chamam de mestre ao seu professor. Então ele está cá como, nós diremos mesmo, educador. Por que não professor? Porque professor é a ideia daquele que dirige, orienta, de que dá diretrizes, não é? E que não escuta. Mas Jesus era educador porquê? Porque ele olhava nas pessoas, olhava as suas almas, sabia o que cada uma precisava e então
concluía com os seus conhecimentos de forma a que cada um conseguisse receber aquilo que precisava. Disse também que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que diria ele que é o caminho, a verdade e a vida? Eu acho magnífica esta, de certeza que vocês concordam comigo, que toda a gente fala o que é, mas nós não explicamos muito o que significará eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém quer colaborar comigo quanto a isto? Está tudo cheio de sono, que maravilha. Ora bem... Ele nos mostrou o caminho que se deve seguir. Exatamente. Ele vem trazer uma proposta de um caminho. Vem-nos trazer um conhecimento que é o caminho. E é verdade e é vida. Ora, este caminho é um caminho imortal. Este caminho nós vamos fazê-lo todos. Eu não sei se alguém já fez o caminho de Santiago. Não, ninguém nunca. Já fez? Também já fiz. Normalmente, quem faz o caminho de Santiago vai à procura de encontrar, enfim, refletir durante aquele caminho. Eu conheci muitas pessoas de religiões diferentes, outras sem religiões nenhumas, ateus, não é? Mas que iam à procura de explicações para a vida, de se entenderem, de se autoconhecerem, etc. E então, à medida que vão fazendo aquele caminho, vão encontrando pessoas pelo caminho e é engraçado que as pessoas vão desejando bom caminho, bom caminho. E então, essas experiências que vão surgindo no caminho, muitas pessoas contam que se transformaram com pessoas. Por exemplo, só o facto de não levarmos quase roupa nenhuma para mudar e temos que lavar e precisarmos de pouca coisa para comer, para vestir, durante aqueles dias que fazemos o caminho, descobrimos que temos muita coisa lá em casa que não serve para nada. São descobertas que se fazem no caminho. E Jesus vem-nos trazer muitos conhecimentos sobre esse caminho que nos espera. Que conhecimentos é que ele traz? Ora bem, é importante ressaltar que Jesus educou com o seu exemplo. Educou com o seu exemplo porque nasceu humilde. Não podemos dizer ele não era um educador porque estudou em universidades, porque era letrado, porque fez cursos. Não. Ele trouxe o conhecimento. Mas ele andava entre os humildes, certo? Ele andava entre os pescadores, entre os agricultores, entre os comerciantes, entre todos aqueles que mais sentiam vontade de o ouvir e de o escutar. Ele educou com o seu exemplo porquê? Porque ele foi verdadeiramente virtuoso. Concordam todos comigo? Ele era humilde na forma de tratar as pessoas, ele era compreensivo, ele era firme ao mesmo tempo, com as certezas que tinha. Portanto, em tudo o que ele dizia, em todos os momentos com que ele convivia com as outras pessoas, ele mostrava pelo exemplo que realmente deveria ser feito. Aliás, o maior exemplo que temos é aqueles momentos do Calvário, não é? Tudo aquilo que ele passou, todos aquele sacrifício que foi feito de ser condenado e de ser injuriado, etc. E mostrou sempre resignação, sempre amor para com aqueles que estavam a proceder daquela forma tão agressiva, não é? Os seus ensinamentos eram simples, claros e profundos. Ora, como é que ele ensinava? Ele não ensinava no alto do templo a fazer aqueles discursos muito pomposos, cheios de palavras caras, não é? Que ninguém deveria entender. Não, pois não. Ele falava por histórias, contava histórias, por parábolas. Ele contava histórias simples, fáceis de ser entendidas. Qualquer pessoa poderia interpretá-las bem. De tal forma que essas histórias podiam ser contadas às próprias crianças. Não era por acaso que ele se juntava junto das crianças. Para quê? Para demonstrar que são elas as que detêm a maior pureza e ingenuidade própria para poder receber o conhecimento de uma forma que os adultos, já com os seus vícios, etc., não conseguem receber. Por isso, e chama a atenção da importância que na infância e na juventude há de podermos transmitir certos tipos de conhecimentos. E então Jesus falava de forma simples, de forma a ser entendido,
Todos conhecem, por exemplo, parábolas como a do semeador, não é? Eu deito sementes na beira da estrada e ao deitar sementes na beira da estrada, como caem em cima da estrada, facilmente são comidas pelas aves. Mas se eu deitar sementes em terra seca, ela cresce, mas o sol a queima. Se deitar em terra mais fértil, essa sim, essa pode crescer e manter-se. Quem não entende o que quer dizer Jesus com isto, não é? Portanto, é fácil de percepcionar o conhecimento que ele pretende transmitir. Ora, podíamos deduzir que, então, facilmente, há 2000 anos, todos o teriam entendido, de tal forma que já haveria um progresso que hoje já não estaríamos, se calhar, todos a passar pelos problemas que passamos, não é? No livro Boa Nova, olha, eu vou já falar dos livros. No livro Boa Nova, num dos muitos casos narrados por Francisco Cândido Xavier, está Jesus com 2 ou 3 discípulos e eles estão exatamente naquele momento a elogiá-lo. A dizer-lhe que bom, veja a turba de pessoas que aqui estão, todas elas já de certa forma ouviram os conhecimentos, estão a mudar. E Jesus diz-te, calma, eu não quero êxito, não quero que me batam palmas ou façam elogios assim repentinos. Discípulos, venham comigo e vejam, escutem as conversas. E então silenciaram-se os 3 e aproximaram-se daquele monte de pessoas que por lá estavam, não é? À espera que Jesus fizesse mais um milagre. E de repente começaram a ouvir as conversas. 2 diziam, ele é um louco vestido de homem sábio. Ouvi dizer, inclusive, que ele anda no meio dos pescadores. Ora, um homem que é sábio anda agora no meio dos pescadores. Ouviram outra conversa mais além. Olha, tu não sei se reparaste, mas ele chegou, estava com uma mulher. Mais ao lado, noutro lugarzinho, mais 2 ou 3 conversavam, maldizendo Jesus, descredibilizando daquilo tudo que ele tinha dito. Os discípulos ficaram surpresos. Como é que é possível? Mas eles seguem-te por todo lado, são tantos e imensos. E diz Jesus, eu estou a semear e vou aguardar que frutifique. Mas nem todos, onde cai a semente, realmente a entendem. Portanto, apesar dos ensinamentos simples, não é? Na verdade, nós sabemos que também foram muito mal interpretados pela própria Igreja, não é? Que transformou alguns das suas parábolas à forma que lhe mais apraz. Então, ele esclarece sem confundir e orienta sem exigir. Jesus espera que cada um chegue realmente ao seu momento. Há uma altura em que Jesus está com os sacerdotes no templo e um dos sacerdotes pergunta-lhe, conhece Roma e Atenas? E Jesus responde, conheço o amor e a verdade. E diz outro, conhece os códigos e as leis do templo? E diz ele, conheço a vontade do meu Pai. Ele responde de forma sempre muito simples. E quem quiser entender, que entenda. Quem quiser ouvir, que ouça. Como ele sempre disse, quem quiser ver, que veja. Educou com amor, pois só poderia curar pessoas e curar almas quem tem amor dentro de si para poder dar aos outros. Como é óbvio, para poder curar é preciso ser virtuoso. Haveria que ser muito virtuoso. Ora, Jesus é um espírito puro. E como espírito puro, veio à Terra para educar as nossas almas ainda muito ignorantes, mas trazendo já todas as virtudes que são atributos de um espírito puro, ele consegue olhar para cada uma em particular e saber o que cada uma realmente precisa para se curar. Por isso, as curas não são milagres inexplicáveis, como sabemos, mas adequaram-se a cada momento e a cada situação por o próprio merecimento e a fé de cada um. Ninguém põe em causa que Jesus educou com amor, não é?
A sua autoridade moral brotou naturalmente como o educador que semeia o conhecimento com dedicação e amor e aguarda pacientemente que ele frutifique. Portanto, Jesus veio trazer-nos conhecimentos e está à espera que cada um de nós faça a sua parte. Inegavelmente trouxe-nos a esperança na vida futura, alertando: o meu reino não é deste mundo. Ora, o que se esperava é que viesse um Messias dizer que se ia erradicar daqui os maus, iam ficar todos os mansos e os bons na terra, haveria felicidade eterna para os bons e os maus iam daqui para fora. Ora, acontece que nós, sendo imortais, a todos, e vamos olhar para esta palavra, a todos, é dada a possibilidade de alcançar a felicidade. Eis a grande revolução. Porque, na verdade, todos têm possibilidade de ser felizes. Todos têm possibilidades de viver no mundo da felicidade, que não é só este mundo, planeta Terra, muitos outros mundos. E porquê? Porque antes nós sabíamos que havia a justiça em que aquele que mata é morto, aquele que rouba fica sem um braço. Ou seja, todo aquele que peca, ainda não se falava em pecado, mas todo aquele que procedia errado era castigado. E castigado de forma eterna. A Igreja, aliás, veio continuar essa ideia de que todos aqueles que não procediam em conformidade com as leis de Deus eram castigados de forma eterna. Mas Jesus nunca disse isso. Ele disse que sempre que se levanta o sol para os bons e para os maus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos, mas todos, sejam aqueles que erram, sejam aqueles que procedem como deve ser, a todos é dado o paraíso. Eu estou a fazer assim aspas, como fazem as crianças, porque todos temos esse merecimento. Uns mais depressa, outros mais devagar. Trouxe ao homem a fé num mundo novo, com vista ao desprendimento dos bens terrenos e ao culto dos bens morais. Algo importante que também nós sabemos que não foi o esperado, porque os fariseus continuam a fazer o culto dos bens materiais, não é? A Igreja continua a não chegar a este ponto fundamental, mas Jesus, em várias parábolas, fez o reforço desta ideia de que os bens, os verdadeiros bens, estão do lado lá. Por isso ele disse, é mais fácil passar um elefante pelo buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus, certo? Ou seja, aí está a ideia de que todos lá vão, mas é preciso desprender da questão dos bens materiais. Ora, se virmos que Jesus é um educador, foi um educador, continua a ser um educador, mesmo não estando em corpo presente, ele continua a orientar, digamos, o destino, se é que se pode falar em destino, ou o caminho do nosso planeta, sempre preocupado e atento. A verdade é que podemos dizer que a Terra é uma escola. Ou seja, nós somos todos alunos. Fomos alunos àquela época, pois provavelmente também lá vivemos. Somos e continuamos a ser alunos. Malgrado Jesus, que nos vê aqui continuamente a fazer as mesmas asneiras, apesar de já termos tanto conhecimento, não é? Assim, a vida na Terra pode ser comparável a uma escola em que todos somos alunos em busca de aprendizagens e experiências que nos levem a patamares superiores de evolução espiritual. O que é que o Espiritismo veio dizer? Veio-nos falar da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, que é isto que Jesus nos tentou, enfim, dar-nos as bases de compreensão, que só mais tarde com o Espiritismo nós conseguimos ter mais diretas e conseguimos assimilá-las como deve ser. Nós vamos aprendendo, tal como alunos numa escola, vamos subindo de graus, não é? Vamos fazendo testes, vamos fazendo experiências
E até um dia já chegarmos lá, ao sítio que pretendido, à felicidade. Muitas coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Nós sabemos de Jesus aquilo que os discípulos contaram e escreveram. Mas a verdade é que nós não sabemos quase nada sobre Jesus. Isto porque apenas os registros que chegaram até nós são muito, mas muito inferiores ao número de pessoas que o viram e o observaram. Conta-se que, na altura em que Jesus pregava, não é? Havia um rapaz que costumava observá-lo sempre de perto. Esse rapaz, se nós fôssemos observadores há 2000 e tal anos e estivéssemos, diríamos que aquele rapaz não era nem da Galileia, nem fariseu, porque tinha uma tez muito escura e tinha uns olhos muito azuis. Mas como era simples, humilde, vestia-se apenas com o seu manto marrom, andava com 2 sacolas ao peito e, normalmente, quando se aproximava de Jesus, nunca era muito perto. E então, se nós estivéssemos lá a observar, veríamos que esse rapaz costumava se sentar numa pedra ou num local, longe das pessoas, não falava para ninguém, tinha um ar sisudo, nada de risos e tirava um papiro com os estiletes onde escrevia aquilo que ouvia que Jesus contava. Atentamente, ainda não havia livros, não havia papel, mas ele, já artista, tentava registar tudo aquilo que Jesus ia falando. À noite chegava à casa, tirava os seus papiros, no seu lugarzinho pequenino, às vezes lá arranjava num alpendre de uma casa e toca de reler tudo aquilo que durante o dia, os ensinamentos de Jesus. Cada dia que passava, ele já o seguia há 3 anos, sempre que o acompanhava, mais ele admirava a figura de Jesus. Um dia estava a assistir a mais uma das conversas com Jesus com os discípulos e com todos aqueles que há pouco falei que o acompanhavam. Eis que de repente aparece um fariseu dizendo que a sua filha estava muito doente, prestes a morrer. Então houve uma grande altercação, mexeu-se tudo, a turma toda a dirigir-se para um lado e o rapaz não pôde sair para não irem para cima dele, não é? Eis que Jesus passa de roupante e com o seu manto bateu-lhe na cara do rapaz de manto marrom. Ao tocar-lhe na cara, o rapaz emocionado beijou a túnica de Jesus. Nesse exato momento, Jesus virou-se e olhou nos olhos dele, pôs-lhe a mão em cima da cabeça e seguiu o seu caminho. Bom, escusado será dizer que a emoção foi muito forte no rapaz, que foi para casa encantado com aquele momento único de ter conseguido olhar fixamente, não é? E sentir, ainda por cima, as mãos de Jesus tocar-lhe. Acontece que no dia seguinte, bastante emocionado com aquilo e já muito, digamos, inspirado por todos os conhecimentos que ele queria cada vez mais, que era tudo verdade, que Jesus lhe trazia, como se renascesse a alma dele, estava na praça, Jesus não tinha aparecido e vê vários homens e mulheres, uns deles doentes, outros paraplégicos, outros obsidiados, não é? E começa a pensar como é fantástico e maravilhoso o poder de curar as pessoas. Olhando para um deles, sentiu um ímpeto, uma vontade de chegar à beira dele e dizer-lhe: larga-o, para um que viu endemoniado. E assim sentiu vontade, assim o fez. Chegou perto dele e disse: larga-o, afasta-te. E não é que o espírito que estava com aquele homem bastante desequilibrado afastou-se.
Ora, a partir daquele momento, o rapaz, que ninguém conhecia, desconhecido, começou a curar, assim, pessoas. Eis que de repente aparecem 2 ou 3 discípulos, não é? E lhe dizem, opa, tu não podes fazer isso, não tens autorização para fazer isso. E ele ficou sem saber o que fazer. Até que de repente foram falar com Jesus. Jesus disse, não, deixai-o, eu conheço. E então, assim continuou, até ao dia em que Jesus é crucificado. O rapaz, com a notícia, vai para casa, chora bastante, com emoção, com a perda de sentir que nunca mais o vai ouvir. E durante o sono em que cai, sonha com Jesus. E Jesus aproxima-se dele e diz-lhe, és meu discípulo? Também. Por isso, educa as almas, fala com elas, ensina, não fiques calado, transmite o teu conhecimento. O rapaz acordou e a partir daquele dia, esqueci-vos de dizer que ele tinha um pífano que às vezes tocava flauta e então passou a ir para as praças, tocava flauta, as crianças aproximavam-se e o nosso discípulo anónimo começa a tocar, a cativar as crianças e começa a falar. Vocês conhecem o príncipe dos céus? Não, quem é o príncipe dos céus? E começa-lhes a falar de Jesus, das coisas maravilhosas que ele trouxe, dos ensinamentos que ele teve. E assim foi, até ser ancião, o nosso discípulo anónimo nunca e incansavelmente se dedicou, nunca deixou-se dedicar, foi incansável a transmitir todo este conhecimento. Ora, ele foi um discípulo anónimo e nós, porque não podemos sê-lo também? É esse o repto de Jesus, como educador da humanidade, é que todos possamos ser discípulos anónimos. Todos possamos, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, no nosso lar, fazer a nossa parte. Realmente pegar nesses ensinamentos que já sabemos há tanto tempo, torná-los como nosso exemplo e sermos mais ativos, mais discípulos, mais trabalhadores na causa que é de todos, que é o nosso planeta e que é a nossa escola. E não havendo nenhuma pergunta, eu termino aqui o que eu pretendia falar sobre Jesus e realmente ficar com cada um de nós esta ideia de podermos participar neste trabalho com Jesus, de sermos discípulos com Ele, anónimos, ok? Bom, já agora, desculpem, se quiserem saber, contei esta história que se chama Os Discípulos Anónimos, está neste livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira. Esta e muitas outras histórias passadas à época de Jesus, bem como, já tinha falado do Boa Nova também. E se quiserem saber um pouco mais sobre a visão de Jesus educador, está neste livro, Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre, que tem vários capítulos, num deles dedicado inteiramente à pedagogia do amor e ao educador Jesus. Pronto. É isto. Boa noite então a todos.